Israel não era como as outras nações. Não havia trono fixo, não havia coroa estabelecida, não havia dinastia humana. O Senhor era o rei de Israel. Ele governava o seu povo por meio dos juízes, que libertavam, corrigiam e conduziam a nação conforme a sua palavra. Durante gerações foi assim, mas com o passar do tempo, o coração do povo começou a desejar aquilo que via nas outras nações. Israel começou a querer um rei visível, um governo semelhante ao dos povos ao redor. Samuel, o último dos juízes, já era idoso. Desde menino havia servido diante do Senhor no tabernáculo. Agora seus filhos julgavam Israel em seu lugar, mas não andavam nos seus caminhos. Eles se corromperam, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Então os anciãos do povo se reuniram e foram até Samuel, em Ramá, e disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Essa palavra desagradou profundamente a Samuel. Ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atende à voz do povo em tudo quanto te dizem, porque não te rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Ainda assim, o Senhor manda que Samuel os advirta solenemente sobre como seria o procedimento do rei que reinaria sobre eles. Samuel então anuncia que o rei tomaria seus filhos para a guerra, suas filhas para o serviço, suas terras, seus servos, seus rebanhos, e que o povo clamaria por causa do seu rei. Mesmo assim, o povo não desistiu. Disseram que queriam ser como as outras nações, e que o rei os governaria e os conduziria nas batalhas. Enquanto isso, na terra de Benjamim, havia um homem chamado Quis. Seu filho chamava-se Saul, jovem, belo, e entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Certo dia, Saul sai para procurar as jumentas perdidas de seu pai. Após dias de busca, chega à cidade onde estava Samuel. O Senhor já havia revelado ao profeta que naquele dia lhe enviaria o homem que deveria ungir por príncipe sobre Israel. Quando Saul se aproxima, o Senhor diz a Samuel que aquele era o homem que deveria governar o seu povo. Samuel unge Saul em segredo com azeite e lhe diz que o Senhor o havia ungido por príncipe sobre a sua herança. Saul recebe sinais no caminho como confirmação de que Deus havia falado. Mais tarde, Samuel convoca todo o povo a Mispá para a escolha pública do rei. As tribos são apresentadas por sorte, depois as famílias, até que Saul é escolhido. Porém, quando o procuram, ele está escondido entre a bagagem. Ao ser trazido, o povo vê que ele sobressaía a todos. Então Samuel diz: Vedes aquele a quem o Senhor escolheu? E todo o povo grita: Viva o rei! No início, alguns homens desprezam Saul, mas logo surge a primeira crise. Naás, o amonita, sobe contra Jabes de Gileade e cerca a cidade.
Quando Saul ouve o que aconteceu, o Espírito de Deus se apodera dele e ele se ira muito. Ele convoca Israel, reúne o exército e marcha contra os amonitas. O Senhor concede uma grande vitória a Israel. O povo então reconhece Saul como rei e o seu reinado é confirmado diante de todos. Com o tempo, surgem novos conflitos. Os filisteus se levantam contra Israel com grande exército. O povo começa a se espalhar com medo. Samuel havia marcado um dia para oferecer sacrifício, mas não chega no tempo esperado. Saul vê o povo se dispersando e decide oferecer ele mesmo o holocausto. Assim que ele termina o sacrifício, Samuel chega e diz a Saul que ele havia procedido loucamente, que não guardara o mandamento do Senhor. E declara que o seu reino não permaneceria, porque o Senhor já havia buscado para si um homem segundo o seu coração. Depois disso, o Senhor dá a Saul uma nova ordem por meio de Samuel: ferir os amalequitas e destruir tudo o que tivessem, sem poupar nada. Saul vai à batalha, vence os amalequitas, mas poupa Agag, o rei, e o melhor do gado. Quando Samuel encontra Saul, este afirma que cumpriu a palavra do Senhor. Mas Samuel ouve o balido dos animais e diz que o Senhor rejeitou Saul como rei. E declara: porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Naquele dia, Samuel informa a Saul que o Senhor havia rasgado dele o reino e o dado a outro melhor do que ele. Após isso, a Escritura registra que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Então os seus servos buscam alguém que saiba tocar harpa, e levam até Saul um jovem chamado Davi, filho de Jessé. Quando o espírito vinha sobre Saul, Davi tocava e Saul se sentia aliviado. Tempos depois, os filisteus voltam a guerrear contra Israel, e surge o gigante Golias. Davi o enfrenta e o vence. O povo começa a celebrar e as mulheres cantam. Saul matou 1000, porém Davi 10.000. A partir daquele dia, Saul passa a olhar para Davi com desconfiança. O ciúme entra em seu coração. Ele tenta matar Davi lançando-lhe uma lança. Davi foge, mas continua sendo protegido pelo Senhor. Saul persegue Davi pelo deserto. Em 2 ocasiões, Davi tem oportunidade de matar Saul, mas não toca nele, dizendo que não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Saul reconhece por um momento que Davi era mais justo do que ele, mas logo volta a persegui-lo. Quando os filisteus se preparam para a guerra final, Saul consulta o Senhor, mas o Senhor não lhe responde, nem por sonhos, nem por profetas, nem por Urim. Então Saul vai de noite à mulher que tinha o espírito de adivinhar em Endor e pede que ela faça subir Samuel. A mulher vê Samuel e Saul fala com ele. Samuel anuncia que o Senhor havia se apartado de Saul e que no dia seguinte Saul e seus filhos estariam mortos. No dia seguinte, os filisteus pelejam contra Israel no monte Gilboa. Os homens de Israel fogem e os filhos de Saul são mortos, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Saul é gravemente ferido pelos flecheiros. Temendo cair vivo nas mãos dos inimigos, Saul se lança sobre a própria espada e morre. Seu escudeiro, vendo que Saul havia morrido, faz o mesmo. Os filisteus penduram o corpo de Saul no muro de Bet-Seã. Mas os homens de Jabes de Gileade, lembrando-se do que Saul havia feito por eles, vão de noite, tomam o corpo do rei e de seus filhos e os sepultam. Assim, a cerimônia termina o reinado do primeiro rei de Israel. Saul começou pequeno aos seus próprios olhos, foi levantado por Deus, recebeu direção, recebeu livramentos, recebeu vitórias. Mas ao longo do caminho deixou de obedecer plenamente à palavra do Senhor, e o reino lhe foi tirado. E agora eu te pergunto, qual é a sua opinião sobre o rei Saul? Você o vê como um homem que falhou por causa de suas escolhas, ou como alguém que poderia ter sido diferente se tivesse permanecido obediente até o fim? Deixe o seu comentário, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com todas as pessoas que precisam conhecer a verdadeira história do primeiro rei de Israel.